pessoal hoje confunde muito o que é harmonização facial. É uma dúvida, na verdade, o que é harmonização, né? O que é esse procedimento que várias celebridades fazem e que deixa enlouquecida hoje até pessoas jovens que não precisam, procuram o termo, doutor, eu quero fazer uma harmonização. Às vezes não sabe o que é ver a influencer ou ver o cantor que gosta, o artista, a atriz, e procuram direto pelo procedimento. Né? A harmonização facial, nós dermatologistas, os cirurgiões plásticos, já fazemos esse trabalho há muito tempo, né? Que na verdade é entregar o belo, aquele defeitinho que tem escondidinho, que vai levar a beleza à tona, entendeu? Quer dizer, a harmonização vem para ressaltar a beleza. Exato. E não para destruir o rosto da pessoa. Não é para transformar. Sim. Né? Não tem que querer ser outra pessoa. Né? Muitas vezes, um queixo grande para você não vai ficar legal. Muitas vezes, aquele tortinho do seu nariz é um charme para você. Às vezes, aquela maçã de rosto muito grande não combina com o formato do seu rosto todo. Você teria que mudar tudo para realizar isso, né? O que eu vejo, Regiane, é que as pessoas acabam fazendo a tal da harmonização e colocam tanto produto que quando a pessoa sai do lugar e vive aquilo no dia a dia, não combina. Não combina porque quando você talvez fez a harmonização, colocou tanto produto ali paradinho, quando você sorri, quando você interage, muda a expressão, você perde a naturalidade. E é tão bonito o natural. O belo é sutil. Exato. O belo é leve, o belo não impacta. É verdade. Né? O belo impressiona pela sutileza. Agora, o que impressiona também são os números da procura pela harmonização facial, principalmente nos últimos tempos. Eu não sei porquê, se a pandemia trouxe mais tempo para as pessoas se olharem, ou olharem mais no Instagram dos outros, né? Que é essa coisa que mexe muito com a imagem própria, né? Quando a gente fica comparando com outras pessoas. E aí a gente tem números como esse, por exemplo. Segundo os dados do Google, apenas em 2020, a busca pelo termo apresentou um crescimento de 540%. Olha isso. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2014 e 2019, o número de procedimentos de harmonização subiu de 72 mil para 256 mil por ano. É um salto gigantesco, né, doutor? Será que todas essas pessoas precisariam desse procedimento? Né? Agora, cabe muito ao paciente escolher isso, ir num profissional que, doutor, eu tenho vontade, cabe a mim? Né? É muito importante isso. Fazer essa pergunta antes, né? Essa confiança, porque o que está no Instagram, muitas vezes, não é real. Né? Hoje a gente tem Instagram, hoje a gente tem Facebook, é uma enxurrada de coisas dizendo o que é bonito, o que é o belo. Eu recebo diariamente pessoas, e tem crescido muito isso no meio masculino. Homens me procuram para pôr queixo, para pôr mandíbula, ficar com o rosto quadrado. Mas você vê que no contexto geral, a gente vê a polêmica, né, do Rick Martin. Inclusive foi ele que suscitou esse assunto na reunião de pauta. E a gente começou a falar sobre essa questão da mudança justamente por isso. Um homem lindíssimo, né? O Rick Martin é admirado desde criança. E que de repente ele apareceu dessa forma numa entrevista. E com a beleza natural, né? Sempre foi, ele nunca mexeu. Nunca né? mexeu. Ou mexeu muito pouco. Porque é natural você fazendo um retoquezinho ali. Ok, que certo? não aparecia, né? Exato. Pra manter e tudo mais. Aí de repente ele apareceu daquela forma ali, que parece que foi preenchida alguma coisa. Aí ele justificou dizendo que ele não fez. E que ele teve um processo alérgico e que nesse dia ele estava nesse processo alérgico, por isso que ele estava tão inchado desse jeito. Olha, a impressão que dá é que realmente foi feito algum procedimento, principalmente em região de malar, né? Mas enfim, vamos ver as próximas cenas no futuro. E que ele estava inchado porque tinha acabado de fazer. Pode porque depois assenta um pouco. Exatamente. Né? É uma possibilidade. Enfim, não haveria necessidade, né? Tá. E quando a gente fala de harmonização, a gente tem que pensar que não é só preencher, não é só dar volume para esse rosto. A harmonização é uma harmonia, né? Muitas vezes você trata ruga dinâmica, que são as ruguinhas da testa, os pezinhos de galinhas, que não é preenchimento. Tá. Né? Aí a gente vai usar toxina botulínica, a gente tem que tratar a flacidez da pele, que faz parte da harmonização, com bioestimulador, com um laser. E depois, um detalhe da harmonização é o preenchimento. Né? Não é só preencher. O que eu vejo hoje é excesso de preenchimento. É excesso de pessoas descaracterizadas, né? É assustador. Né? E a impressão que eu tenho é que perdem a noção do que é bonito, né? E aí o dermato tem que entrar também numa questão bem delicada, que eu acho que entra até de repente
que entra numa área da psicologia até, porque entender o que essa pessoa está querendo, né? Não pesar na mão e ajudá-la a não ir além do que ela precisa como resultado perfeito, né? Sim. De repente um distúrbio de imagem que a pessoa tenha, de não se achar bonita, de se olhar no espelho e tudo mais. Precisa aí de um aconselhamento, de uma conversa muito honesta, né, doutor Eric? E falta muito isso, né? Eu recebo pacientes que vêm de outros lugares que muitas vezes fez excesso de procedimento e que hoje me procuram para tentar uma correção, entendeu? E é muito triste, porque a gente vê como o paciente fica fragilizado com isso, né? Porque as pessoas comentam, ele já não quer trabalhar. O meio em volta dessa pessoa fica tudo nebuloso, fica triste. Então, e não é de uma vez que a gente consegue corrigir. Tem erros que a gente não consegue corrigir. Tá. Né? Eu recebi recentemente uma pessoa que veio de outra área, né? Não é médico, que tinha feito um procedimento no nariz de corte, como se fosse uma plástica, né? Isso não corrige. Não tem né? como mexer. Aí encaminhei para um colega, cirurgião plástico, para fazer uma avaliação, mas muitas vezes o erro já foi cometido. Né? Eu acho que o que é muito é quase uma pauta de saúde que a gente está falando hoje. É uma questão né? de saúde pública mesmo. Pública, Sim. Exatamente. Porque hoje os nossos adolescentes procuram para fazer harmonização e é uma coisa que me choca. Né? Mães levando, doutor, olha, eu quero fazer o nariz da minha filha, fazer uma rino. 13 anos. Nossa. Assim, gente, devia ser proibido por lei. Né? Assim, é impressionante. Eu sei que as celebridades encantam, eu sei que tem o glamour, mas calma. Beleza é sutil. Beleza é detalhe. Não é exagero. Vamos ver se a gente consegue depois comentar as imagens, que a gente tem tanto famoso fazendo harmonização, né? A gente mostrou algumas coisas. Vamos por favor, para o outro ambiente aqui, doutor Eric. Se der tempo, a gente volta aqui para comentar. Porque hoje a medicina evoluiu bastante e os produtos, como você estava falando em arrependimento, muitas vezes os procedimentos, a pele absorve menos, né? Ou com mais lentamente. Então, quer dizer, arrependeu, vai ter que esperar um tempão. Exato. Na verdade, assim, a harmonização, a gente faz uma análise do rosto todo. Como eu disse, não é só preenchimento, não é só preencher e volumizar esse rosto. Um rosto, a gente analisa rugas dinâmicas, os pezinhos de galinha. Aqui não é preenchimento, a ruga da testa não é preenchimento. Isso aí é com botox? Isso é com botox, a toxina, né? O preenchimento a gente vai usar muito em região de sustentação óssea. Então é para fazer a vez do osso, para sustentar o rosto, não para volumizar, fazer bochecha. A gente usa muitas vezes em regiões de queixo para deixar natural para aquela pessoa. Mais uma vez, é para fazer a vez do osso, não é para volumizar. A gente usa também em ângulo da mandíbula. O produto usado é o ácido hialurônico. É verdade que antes o corpo absorvia em 6 meses, hoje demora até 2 anos, dependendo do ácido que é usado? A média é 18 meses. 18 meses. Tá, então quer dizer, o arrependimento pode durar muito tempo. Muito tempo. Então, a gente procura, eu vou demonstrar para vocês aonde deve ser preenchido e a quantidade que deve ser preenchido. A gente procura a região de malar, que é essa bochechinha mesmo, que a gente vê preenchida, mas de maneira sutil. Dá para ver? Dá. O produto, ele vai ficar lá, é uma bolinha, é muito pouquinho. E a gente vai fazendo várias bolinhas dessa. Isso que a gente vê de excesso, é excesso desse produto no local. Isso aqui já confere um resultado, né? Uma diferença grande. Exatamente. Isso, o pouquinho faz diferença. O pouquinho vai fazer com que o rosto fique harmônico sem ficar exagerado. O exagero que deixa acontecendo o que a gente está vendo aí hoje em dia, que é o exagero, que é o rosto deformado. E quais são as áreas que as mulheres mais procuram? Muito região de malar. A mulher gosta muito. Porque levanta o bigode chinês também. Porque levanta o bigode chinês e toda uma face, né? Eu digo que o osso do malar é o osso da sustentação, para essa parte que quando começa a cair, né? Exatamente. Homens procuram mais para a região do queixo. Queixo, essa região aqui, porque homens gosta de ter um queixo mais proeminente. Que interessante, vai ficando umas bolinhas ali dentro. Vai ficando umas bolinhas. Essa região também é muito procurada por homens. O ângulo da mandíbula, para ter esse quadradinho aqui. Gente, tudo isso é legal, é bacana, eu gosto. Mas sem exagero. Sem exagero, gente. Fica o recado aqui, né? Deu para ter uma ideia realmente de que a gente precisa tirar o pé do acelerador nesse assunto, né, gente? Claro, ele está aqui para dizer que justamente é um procedimento muito usado e deve ser usado sim, mas com muito cuidado pelos profissionais corretos, com muita cautela, né? Doutor Eric, obrigada mais uma vez.